Já tá tudo ligado, então já podemos começar. Eu espero que esteja tudo bem com vocês, porque hoje eu decidi criar esse canal para ser um preparatório para o Digimon TCG Allison, um jogo de TCG de Digimon que vai lançar em uma hora, eu não sei quando, mas uma hora com certeza vai lançar. Então eu vou fazer uns 3 vídeos aqui explicando as regras do jogo. Vou explicar o que cada carta faz, vou explicar como é que funciona a estrutura do deck e como se joga o jogo, né? Que é o mais importante. Então, chega de enrolação. Bora começar aqui explicando sobre a estrutura do deck. Para começar, o deck principal de Digimon é composto por 50 cartas, que vocês podem ver aqui. Já está de 50 a 50. E entre essas 50 cartas, temos Digimons, temos Tamers e temos options. Eu vou explicar daqui a pouco melhor o que cada uma dessas cartas faz, e o que cada uma dessas cartas fazem, né? E além desse deck principal, nós temos uma coisa chamada deck de ovos. O que é o deck de ovos? É onde você vai colocar os seus Digiovos. E eu vou explicar também o que os Digiovos fazem, mas por enquanto você tem que saber que o seu deck de Digiovo fica separado do deck principal. E nesse deck de Digiovo, você pode ter até 5 Digiovos. Bom, já que agora você já sabe como é que funciona a estrutura básica de um deck de Digimon, bora só dar um resumo aqui. No seu deck principal tem 50 cartas, e nas 50 cartas você pode colocar Digimons, Tamers ou Options. E fora do seu deck principal, no seu deck de ovos, você tem seus Digiovos. E você só pode colocar até 5 Digiovos. Perceba que eu falei até, ou seja, você pode colocar nenhum aqui se você quiser também. Mas aí a gente não precisa falar sobre isso agora. Então, agora a gente vai para o próximo tópico do vídeo, que é saber quantas cartas da mesma cópia eu posso ter no meu baralho. No seu deck principal ou no seu deck de ovos, você pode ter até 4 cartas da mesma cópia. Perceba aqui que eu tenho mais do que 4 Agumons, né? Tenho esse Agumon aqui, eu tenho esse Agumon, eu tenho esse Agumon, desculpa, e eu tenho esse Agumon aqui. E é aquilo, como eu disse, eu posso ter 4 cópias da mesma carta. Se você olhar bem aqui, eita, se você olhar bem aqui, você percebe que esses dois Agumons são diferentes. Você tem. E como é que eu sei? Como é que eu sei que eles são diferentes? É só você vir bem aqui, ó. Vai estar bem aqui escrito. Bem aqui não, né? Se você olhar na carta, ela vai estar escrita bem aqui, mas bora olhar aqui que tá mais grande, tá maior. Esse Agumon é de um set chamado BT4, enquanto esse Agumon aqui é de um set chamado ST1. Ou seja, eles são cartas diferentes. Eles são o mesmo Digimon, mas são cartas diferentes. Então, eu posso ter 4 cópias de cada um deles. Olha, por exemplo, eu tenho 4 cópias desse Agumon da ST1 e eu tenho 4 cópias desse Agumon da BT4. Do mesmo jeito que eu tenho 4 cópias desse Agumon da BT5. E assim vai em todos os outros. Olha aqui, eu tenho esse Greymon, 4 cópias de um Greymon da BT5 e 4 cópias de um Greymon da ST1. E a mesma coisa vale para os Digiovos. Tá vendo? Eu tenho 4 desses Kurumon, que eles são da BT5, e um Kurumon da BT14, que ele tá aqui para fechar, né? Já que eu posso ter até 5 ovos, eu coloquei esse para fechar. E é isso. É assim que funciona o quanto de cartas você pode ter no seu deck. Isso é bem legal, que você pode ter várias cartas do mesmo Digimon aqui e não tem problema. Isso é muito bom pra quando tu começar o jogo, tua mão não vir horrível. Poder continuar jogando, porque tem bastante da mesma carta. Agora que nós já entendemos a estrutura básica do deck de Digimon, vamos falar sobre as cartas de forma individual. Vamos falar sobre as cartas de Digimon, as cartas de Tamer e as cartas de Option. Mas antes de falar sobre isso, eu queria falar com vocês sobre o campo de jogo, né? Ele vai ser importante para quando eu for explicar cada uma delas. Então, bora começar. Essa área grandona aqui no meio é onde tudo que você fizer vai estar. Todas as cartas que você jogar vão vir aqui pro meio.
é a sua área principal. Bem aqui no canto, nós temos o nosso deck principal, onde o cursor está apontando aqui, né? Nós temos o nosso deck principal. Aqui abaixo nós temos o nosso descarte. Aqui do outro lado da tela nós temos o nosso deck de ovos, que como eu expliquei, ele fica separado do deck principal. Aqui abaixo nós temos a nossa segurança. O que é a segurança? Sempre que eu compro a minha mão, que são 5 cartas, sempre que eu faço essa compra da mão, 5 cartas do topo do meu deck vão se tornar minha segurança. Eu tiro 5 cartas do topo do meu deck e faço delas minha segurança. Como vocês podem ver aqui, tá vendo? 5 cartas no topo do deck vão ser a sua segurança. E toda vez que um Digimon do seu oponente atacar diretamente na sua segurança, você vai ter que revelar uma dessas cartas e mandá-las pro descarte. E tem umas coisas a mais sobre isso, só que esse é assunto para o próximo vídeo. E aqui em cima nós temos a memória. Essa memória em vermelho, ou esses números que estão apontados para você, é a sua memória, e esses números que estão inversos são a memória do oponente. E o que é a memória? Toda ação que você faz nesse jogo gasta uma memória. Por exemplo, se eu quiser jogar esse Agumon no campo, tá vendo que a memória está indo para 3? Então, é porque esse é o custo de memória para entrar no campo. E sempre que a minha memória passar para o oponente, a minha vez acaba. Enfim, é isso que eu queria falar sobre o campo. Foi bem rápido, porque eu só queria introduzir isso para vocês entenderem melhor o que essas cartas fazem. E agora bora pro assunto principal mesmo, que é explicar o que são as cartas de Digimon, as cartas de Tamer e as cartas de Option. Começando pelas cartas de Digimon, vamos falar sobre o DP do nosso Digimon. Toda carta de Digimon vai ter o seu DP. E o que é o DP? O DP são os pontos de vida do seu Digimon, ou os pontos de ataque. Chame como você achar melhor. Esse DP, ele serve para quando você for batalhar com outros Digimon do seu oponente ou atacar diretamente na segurança. É para isso que o DP vai ser usado para batalhas. Aqui do outro lado, nós temos o Play Cost, que é o preço de jogo. E o que é o preço de jogo? Lembra que eu te falei sobre as memórias, que essa memória aqui, que ela define quantas ações você pode fazer no seu turno? Então, o preço de jogo desse Agumon, na verdade, é o quanto de memória ele vai gastar para entrar. Nesse caso aqui é 3. Se eu jogar o meu Agumon no meu campo, ele vai gastar 3 de memória para entrar. É bem simples. E aqui abaixo, no nosso preço de jogo, nós temos o nosso preço de digievolução, a Digivolcost. O que é esse preço de digievolução? É a mesma coisa. Só que a diferença é que é o preço de entrar no campo só que por digievolução. E toda vez que você fizer um. Se você colocar um Digimon no campo por digievolução, o preço de memória que ele vai gastar é menor. Perceba, o preço de jogo do Agumon só entrando no campo é de 3, enquanto o preço dele entrando por digievolução é 0. Olha aqui, tá vendo? Olha aqui em cima da carta Play, gasta 3 de memória. Digivolve, gasta 0 de memória. Às vezes é muito mais útil você botar um Digimon no campo por meio da Digievolução, porque aí você gasta menos energia e o seu turno continua. Porque se você não sabe, no Digimon não tem limite para os Digimon que você pode colocar no campo. Ó, por exemplo, esse Greymon, ele no caso seria a Digievolução do Agumon. Só que isso não tem problema, eu posso simplesmente vir e jogar ele no campo. Só que é claro, ele vai gastar o preço, ele vai jogar o preço de jogo, né? O preço de jogo desse Greymon é de 5, enquanto o preço de evolução dele é de 2. Ou seja, se eu jogasse o Agumon e depois digievoluísse o Agumon pro Greymon, ele só ia custar 2 de memória para entrar. E se você olhar bem aqui nesse cantinho, está escrito aqui nível 2. O que é esse nível 2? É uma das condições de digievolução do Agumon. Quer dizer que o Agumon só pode digievoluir de um Digimon de nível 2. Que no caso é o nosso Kuromon.
Eu posso digievoluir o Agumon pro Kurumon. Do mesmo jeito que eu posso digievoluir, tá vendo aqui, o Greymon pro Agumon, que é o nível 3. Já que já tá falando sobre nível, vamos ver aqui embaixo, que é aqui onde nós vemos o nível do nosso Digimon. E como eu já falei, esse nível aqui é importante para fazer as suas digievoluções. Aqui no meio, nós temos o nome do nosso Digimon. Aqui nós temos o set do nosso Digimon. É aquilo que eu falei que diferencia as cartas, que mostra que, qual a diferença entre dois Agumons, no caso, né? Que é um Agumon da BT5 e outro Agumon da não sei o que. É essa aqui que é uma diferença. Aqui no meio, nós temos o efeito do nosso Digimon. E esse efeito, ele é ativado sempre que a gente pega o nosso Digimon e joga ele no campo. E nem sempre, na verdade, porque existem vários tipos de efeito, mas no geral, esses efeitos aqui só são ativados no campo. Não dá para ativar nenhum efeito na mão ou algo do tipo. E todo Digimon que tem efeito, o efeito vai estar aqui no meio. Tem Digimons que não tem esse efeito aqui? Sim. Aí, se o Digimon não tem efeito, isso aqui você não vai ter nada, não vai ter nada aqui. Mas no caso, o Agumon tem efeito, então todos os efeitos do Digimon vão estar bem aqui em cima da arte da carta. E aqui embaixo, nessas letrinhas minúsculas, nós temos as características do nosso Digimon. E o que são essas características? É, cara, eu não sei te dizer direito o que são essas características, mas eu sei te dizer que elas servem para ativação de alguns efeitos. Então sempre fique atento às características do seu Digimon. Tá vendo? O nosso Agumon, ele é Rock, Vacin e Reptile. Pode ter uma carta aí que fale, revele 3 cartas do topo do seu baralho e ponha na sua mão algum Digimon que tenha Reptile. Tá vendo? O nosso Agumon tem Reptile, então ele poderia ativar o efeito dessa carta. E para finalizar as cartas de Digimon, nós temos aqui embaixo o efeito de herança. O Agumon, no caso, não tem efeito de herança. Mas o nosso Kuromon, ele tem o efeito de herança. E o que é esse efeito de herança? Quando eu digievoluo um Digimon, ele ganha o efeito de herança do Digimon que está abaixo dele. Por exemplo, se eu pegar o meu Agumon e digievoluir ele do Kuromon, o meu Agumon agora vai ganhar o efeito de herança do Kuromon. E se eu pegar o meu Greymon e digievoluir ele do Agumon, ele ganharia o efeito de herança do Agumon, se ele tivesse um efeito, no caso. E eu acho que foi isso. Eu te falei tudo, todas as características de uma carta de Digimon. Desculpa se eu falei meio rápido, porque como é? Eu não tô lendo um roteiro agora, eu só tô falando aqui pelo que eu lembre. E acredite, eu até sei, incrivelmente eu até sei como esse jogo funciona. Mas se você não entendeu bem, dá uma volta no vídeo e vê de novo. Mas eu acho que realmente eu falei rápido, então eu já vou me desculpando aqui com vocês. Agora que nós já terminamos de falar sobre as características das cartas de Digimon, vamos falar sobre as características das cartas de Tamers. Os Tamers e as Options são bem mais simples, tá? Então não vai demorar muito aqui. O que são os Tamers? Os Tamers são cartas de suporte que ativam efeitos por entrarem no campo ou durante seu turno. Ou os dois, né? E as cartas de Tamers, elas têm uma característica que quando elas entram no campo, elas continuam nele. E isso é diferente das cartas de Option, que eu já vou explicar. Mas, no geral, essas cartas aqui, elas são contínuas. Elas ficam no teu campo e ficam te dando suporte toda vez que for o teu turno. E como não tem muito o que falar, aqui são os efeitos da sua Tamer, né? Aqui em cima é o custo de jogo dele, que é 4. Se você jogar no campo, ele vai gastar 4 de energia. E aqui embaixo nós temos o Sacred Effect. Eu já vou explicar sobre isso aqui, então dá uma segurada aí, porque eu vou explicar tudo de uma vez. E aqui nós temos as nossas Options. As Options, elas também são cartas de suportes, mas diferente dos Tamers, as Options não ficam no campo quando são jogadas. Ou seja, você joga ela no campo, ela ativa o efeito dela, e quando ela terminar de ativar o efeito, ela vai para o seu descarte. E aqui é a mesma coisa. Aqui em cima
é o preço de jogo dele, o custo de jogo, né? Que é 7. Se eu jogar aqui, eu vou estar gastando 7. E aqui é o efeito da nossa carta. E aqui embaixo nós temos de novo o Secret Effect. Agora eu vou explicar que vai tudo de uma vez. O que é o Secret Effect? Lembra que eu te falei que quando você compra suas 5 cartas, você vai pegar depois outras 5 cartas e usar elas como se fossem a sua segurança, que são essas 5 cartas aqui. Se uma dessas 5 cartas, que são da minha segurança, forem reveladas depois de um ataque de um Digimon, o Digimon me ataca e eu tenho que revelar uma dessas cartas. Se eu revelei uma carta que tem Secret Effect, o que vai acontecer? Esse efeito vai ser ativado. Por exemplo, se o Digimon me bater e a carta que eu revelar for o Marcos Demon, eu vou ativar o Secret Effect dele, que é esse aqui, ó, Secret. Joga essa carta sem pagar pelo custo. E geralmente todos os Secret Effects têm esse efeito, de jogar a carta sem que você pague o custo de memória dela. E isso é muito bom, porque isso te ajuda mesmo quando você tá perdendo, quando você tá apanhando. E é isso, tipo, essa option aqui, o Secret Effect dela. Ative o efeito principal dessa carta. Tá vendo aqui, ó? O efeito principal dessa carta é delete um Pokémon delete um Digimon do seu oponente com 11.000 de DP ou menos. E, cara, é isso. Como eu falei, as options são bem mais rápidas de serem explicadas, porque elas têm menos coisa. E agora eu vou jogar rapidinho pra vocês, só pra mostrar tudo que eu ensinei. Bora começar com a Digievolução. Se eu quiser jogar o Agumon no campo, eu posso, mas eu vou ter que gastar 3 de memória. Agora, se eu quiser digievoluir ele Se quiser digievoluir ele, eu não gasto nada, porque o custo de memória dele é 0. Então bora fazer isso. Ih, caramba. A gente não vai fazer isso pelo visto, porque o jogo não quer. O jogo travou. Ai, meu Deus. Mas tá bom, tá bom. Vocês entenderam a intenção, né? Voltei aqui com outra mão, com outro jogo, que agora vai dar certo. Uma coisa que eu percebi é que eu ignorei completamente o Digiovo, né? Mas ele também não tem muito pra falar, não. Aqui é a imagem de jogo, ele não tem custo de jogo, porque ele não pode entrar em jogo, os Digijogos não podem entrar em jogo. Ele não tem DP, porque os Digijogos não podem entrar em jogo, mas ele tem o nível dele. Ô, cara, ele tem o nível dele, ele tem o nome dele, ele tem o set dele, ele tem as características e Secret Effect. O Secret Effect não, o efeito de herança. É isso. É só isso que eu tinha pra falar sobre o ovo. Então, bora jogar um pouco pra mostrar pra vocês tudo que eu fui falando. Lembra, se eu jogar meu Kuromon diretamente no campo, eu vou estar pagando o custo de jogo dele. Mas se eu digievoluir, eu vou estar gastando o custo de digievolução, que nesse caso é 0. Viu? Foi digievoluído. Ah, uma coisa aqui que eu vou falar, que é assunto de outro vídeo, mas eu vou falar aqui agora, porque vai estar acontecendo. Toda vez que eu digievoluir um Pokémon, um Digimon, eu compro uma carta. Enfim, vocês viram aqui, né? O Agumon entrou no campo gastando 0 de memória, porque o custo de evolução dele é 0. E agora, olha aqui do lado. Sabe o que é isso? É o efeito de herança. O Agumon ganhou o efeito de herança do Kuromon. E é assim que vai funcionando. Se eu tivesse aqui um nível 4, eu poderia jogar em cima do Agumon. E se o Agumon tivesse um efeito de herança, esse meu Digimon de nível 4 ganharia esse efeito de herança. Se bem que, não, esse Agumon tem um efeito de herança sim. Quer dizer, se eu tivesse um nível 4 aqui, ele ia ganhar o efeito do nosso Agumon. Agora, vamos falar sobre o nosso Tamer. O nosso Tamer aqui é diferente, é essa bela senhorita aqui. Então, quando eu jogo o meu Tamer no campo, como eu disse, ele não vai sumir. Ó, tá vendo? Ele não vai sumir. Mas ele pode ativar o efeito dele aqui. O efeito nesse caso aqui é que eu posso que eu posso escolher um Agumon da minha mão e invocar ele pro campo sem pagar o custo. Isso é um dos efeitos, né? Aí eu só jogo o Agumon aqui. É como eu disse, quando a minha energia passa para o oponente, é a vez dele jogar.
seja, ele vai jogar até que essa energia passe de volta pra mim. Aí, tá jogando. E pronto, a energia voltou pra mim. E como você percebeu. Ah, tá. Galera, esquece isso aqui que eu vou estar fazendo agora, porque é assunto do próximo vídeo. Eu só tô mostrando o geral aqui pra vocês. Então, como vocês perceberam, a minha Tamer não saiu do campo. Ela vai continuar aqui pra me dar suporte. Tipo, agora, qual o efeito dela no meu turno? Ela fala que toda vez que eu for evoluir os meus Digimons, eu posso gastar uma memória a menos. Mas como eu não tenho nada aqui pra evoluir eles, então não tem como mostrar isso pra vocês. Mas é isso, os Tamers não saem do campo. Agora vamos falar sobre as nossas options. Como eu disse, as opções ativam os efeitos dela e saem do campo. No caso, essa aqui, ela dá um efeito que eu vou explicar mais tarde. Não se apressem com isso, eu não estou explicando ainda como se joga o jogo. É só mostrar pra vocês como é que as cartas funcionam. Bora lá, vou jogar minha option aqui. Option entra, ativa o efeito dela, isso aqui, e ela vai pro nosso descarte, viu? É muito simples, cara. É claro que eu não te expliquei direito como é que isso funciona, mas é mais ou menos assim. Esse é o geral, é isso que as cartas fazem. Enfim, é isso, é isso. É isso. Não tem mais o que eu te falar. Se eu te falar mais coisa agora, vai ficar confuso. Porque é só no próximo vídeo. Na casa, é só no próximo vídeo que eu vou te explicar como é que joga o jogo. Então, esse é o fim do primeiro vídeo desse canal. Eu espero que eu tenha te ajudado a entender o básico desse jogo, que é como o seu deck funciona e o que cada carta nele significa. Como esse é o primeiro vídeo, eu realmente não espero que ele esteja muito bom, mas eu espero mesmo que eu tenha conseguido transmitir para você como um tutorial simples desse jogo. E, cara, eu realmente não espero que o vídeo fique bom, mas eu já tô muito feliz por ter começado. Amanhã eu já vou postar outro vídeo que eu vou ensinar de fato como se joga o jogo. E eu realmente espero que alguém que esteja assistindo esse vídeo tenha gostado e que tenha recebido uma ajuda. E é isso, cara. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E se você gostou, se inscreve no canal aí e deixa um like pra dar uma ajuda pro que tá vindo depois. E é isso. A gente se vê amanhã nesse mesmo horário. Nesse mesmo horário não, a gente se vê. Não sei quando a gente vai se ver de novo, cara. Vai depender de tu, mas amanhã, amanhã desse dia aqui que eu tô postando esse vídeo, já vai sair um novo. É isso, valeu e até a próxima.